Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui, Marcelo Dib, com aquele vídeo noturno, trazendo todas as notícias gostosas sobre o Vasco da Gama. E como eu sempre digo, o Vasco é um vulcão de notícias. Não tem um dia que a gente não se incomode com alguma notícia em relação ao Vasco da Gama. A primeira que eu vou trazer aqui diz respeito ao atacante Max, do Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro. Primeiro que o nome dele nem é Max, é Massuel. M-A-S-W-L. Massuel. Já está errado por aí. Enfim, com esse chassi de grilo aí, hoje saiu informação, já tem alguns dias circulando, né, que o Vasco tem interesse no Max, né, que fez, segundo os entendidos aí, um bom campeonato carioca. Pelo amor de Deus. É um atacante, tem 22 anos, joga pelo lado direito do campo. Se intensificou essa informação depois que saiu a notícia que o Vasco não vai mais conseguir contratar o Brian Palacios do Atlético Mineiro. Parece que o Atlético desistiu da negociação porque vendeu o Alisson para a Ucrânia. E aí agora estão querendo emplacar esse cara aí. Porra, é um pé de rato, mas pé tamanho 45 de rato. Tá? Não tem a mínima condição. É um jogador que parece que é base do Sampaio, foi para o Atlético Goianiense, não ficou, voltou para o Sampaio Corrêa. Tu acha que se fosse bom, não tinha ficado lá no Atlético Goianiense? Aí eu pergunto para vocês, qual é o outro clube que quer contratar o tal do Max? Saiu na mídia aí, dizendo que o São Paulo quer o Max, né, que o Grêmio quer o Max, que o Cruzeiro quer o Max. Não saiu, né? Por quê? Porque ninguém quer, porra. Porque não presta. Aí sai a outra notícia mais absurda ainda, que o Sampaio Corrêa quer 3 milhões de reais por 50% do atleta. Ou seja, na cabeça do Sampaio Corrêa, ele custa 6 milhões de reais. 6 milhões de reais pelo Max. O Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que nós estamos precisando de um lateral esquerdo, custa os mesmos 6 milhões de reais, está lá no Red Bull Bragantino. Quem que você contrataria? Se tivesse que escolher um dos dois. Segundo ainda a informação, se não quiser comprar, o Sampaio Corrêa libera ele por 500 mil reais por empréstimo. Pô, tá de brincadeira, cara. Essa notícia, eu digo a vocês, não existe nada em relação ao Max. O máximo que aconteceu foi uma consulta, que parece que houve uma consulta superficial, né, para saber como é que está a situação dele. O zagueiro Churran, sim, que eu já trouxe inclusive aqui no canal, zagueiro Churran, do Sampaio Corrêa também, o Vasco, sim, fez uma consulta, avançou, parece que em tentar buscar alguma negociação, mas não tem nada ainda também. Meu Deus, é cada uma que aparece. Vou trazer um jogador aqui que eu já falei no canal há algum tempo atrás, que é o Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro. Saiu uma informação também na mídia que o Vasco teria feito algum tipo de consulta em relação ao Lautaro Dias. O gerente de futebol lá, né, que já foi gerente de futebol do Vasco, disse que isso é verdade, que houve uma consulta, mas já passou algum tempo, né, e parece que o negócio não avançou. Eu, na época que comentei sobre esse jogador, eu disse o seguinte, que é um jogador que perdeu bastante espaço no Cruzeiro, porque é um atacante e depois da chegada do Gabigol e do Caio Jorge, ele virou terceira opção no Cruzeiro. Né? É um jogador que eu traria. É um jogador que tem qualidade, já vi jogar algumas vezes, tem certa habilidade, ele tem uma característica diferente do Verratti, ele é um centroavante que sai um pouco da área para buscar jogo, tem muito mais habilidade que o Verratti fora da área. Né? E sabe fazer gol. 1,81 m, jogador de 26 anos, né? Avaliado em 1,5 milhão de euros.
jogador que foi cria do Estudiantes da Argentina, né, passou pelo Independiente da Colômbia, né, e até chegar aqui o Cruzeiro. Né? Agora, não sei, não tem informação que se houve algum tipo de avanço ou não. Né? Agora, de repente, o Cruzeiro não estava outro dia interessado aí no JV, no João Vitor? Eu, sinceramente, cara, tentaria colocar no rolo aí. Não quer trazer o Lautaro, de repente o Cruzeiro bota mais um dinheiro pra gente aí, eu acho que seria uma boa. E aí, claro, vai ter que ir atrás de um zagueiro, né, para contratar. Agora, acho uma boa opção o Lautaro Dias. Ainda falando do Cruzeiro, a informação que também saiu hoje, em relação a um possível interesse no goleiro Léo Jardim do Cruzeiro, que já foi desmentido numa nota, inclusive que o Clube Mineiro soltou, dizendo que não há interesse no Léo Jardim. Né? O Léo Jardim, que está em tratativas de renovação com o Vasco, eu já falei isso aqui no canal e vou repetir, a renovação de Léo Jardim como a renovação de Rayan já estão certas no Vasco da Gama. Os dois vão renovar, vão assinar o contrato, né? Questão de tempo aí. Né? Acredito que ainda esse mês essas renovações vão acontecer. Então não há a mínima possibilidade nem do Léo Jardim, nem do Rayan saírem do Vasco, né? Por conta de contrato não renovado. Né? O Cruzeiro tem o Cássio lá como seu goleiro principal. Né? Tem um reserva que me fugiu o nome agora, que é até um bom reserva também. Né? E o Vasco com certeza vai buscar uma valorização, já ofereceu uma valorização em relação ao salário do Léo Jardim, porque é um jogador, nós já falamos aqui, que tem mercado. Né? Não duvido, no futuro próximo, o Vasco negociar ele, e aí essa renovação é até para o Vasco se resguardar, né? E conseguir uma grana, aumentar a multa rescisória dele. O Rayan é bola da vez para negociação, todo mundo sabe disso, e isso com certeza vai acontecer. Né? Uma outra situação que eu quero trazer para vocês aqui diz respeito aos contratos, né, que vão vencer no final do ano aí, e que aí saiu essa informação no Twitter, e eu queria trazer para vocês. Ó, a gente tem aí o Payet encabeçando a lista, né? Contrato, como eu disse, vence no início de maio. Tinha muita gente falando que era junho, final de maio. Eu trouxe aqui no canal que o contrato encerrava início de maio. Né? Coutinho, contrato final de junho. Né? Aí tem o Léo Jacó, que é um garoto da base, né? Que inclusive, se eu não me engano, veio emprestado do Nova Iguaçu. O Rayan, acabamos de comentar aqui, o goleiro Pablo, o Deluca, que o Vasco está tentando rescindir esse contrato. Puma Rodrigues, né? Até o final do ano. Até o final do ano tem vários, né? O Capasso, que se o negócio não avançar, se o Vasco não conseguir colocar ele em qualquer clube aí, seja por empréstimo, né, seja uma venda, ele vai acabar saindo de graça do Vasco. O Vasco investiu 9 milhões de reais nele. O Paulinho, né? Que o Vasco ainda tem uma dívida com o Al-Shabaab lá. O Léo Jardim, que a gente acabou de falar. O Maurício Lemos, contrata até o final do ano, e que até agora não jogou, né? Jogou 10 minutos. Temos o Jair, né? Que é um salário alto. Né? Jair ganha em torno de 800 mil reais. E o Vasco avalia com muito cuidado se vai renovar ou não. Só que o Vasco também investiu uma grana no Jair. Né? É outro que, se não fizer a renovação de contrato, chega no meio do ano, pode assinar um pré em qualquer outro time. E temos o Alex Teixeira e o Souza, ambos também para final do ano. Eu acho que esses dois, o Vasco está... Né, se o Coutinho não renovar com o Vasco, que eu acredito que vai renovar, eu acho que o Souza e o Alex Teixeira, em caso de não renovação, o Souza e o Alex Teixeira, eu acho que o Vasco ia tentar propor aí uma saída antecipada. Em caso de renovação com o Coutinho, nós vamos ter que aguentar eles pelo menos até o final do ano. Dessa lista aí, meus amigos, quero que vocês coloquem nos comentários desse vídeo quais são os jogadores que vocês renovariam o contrato. Eu vou dizer aqui, tá? Evidentemente, Léo Jardim e Rayan, pelos motivos que a gente já explicou, né? Eu acho que a gente teria que renovar o contrato do Jair para não perder dinheiro, né? Tentar, de repente, aí, conversar com ele, alguma redução salarial, acho difícil, né? O Puma,
que é outro caso parecido com o do Jair, para a gente não perder grana, né? Acho que o Puma tem mercado, eu acho que a gente consegue, de repente, no futuro, aí, negociar ele, né? O resto, meus amigos, é caso de ir embora, tá? Sinceramente, Léo Jacó, né? Porra, Pablo, Deluca, o Paulinho também, né? Não posso deixar o Paulinho fora dessa lista, né? O Paulinho, eu renovaria o Paulinho, acho que o Paulinho tem bola, ele tá vindo de uma contusão muito difícil, né? Então a gente tem que dar tempo para o atleta se recuperar. E o caso do Capasso é aquele negócio, né? Tentar vender antes para não perder grana, né? Fora isso, amigo, todos esses pés de rato que estão aí, pode ir embora. Inclusive o tal do Maurício Lemos, que chegou aí, que a gente não sabe para quê, né? Para que chegou o Maurício Lemos aí? Pô, manda embora também, cara, entendeu? Porra, sinceramente, cara, não vai fazer diferença alguma. Se não jogou até agora, algum problema ele tem, né? Eu queria colocar um vídeo aqui, rapidinho, que saiu até agora à noite, que é do Casares, o presidente do São Paulo, né? Porque o que tem aparecido, voltou a aparecer, né? A questão do Marinax, né? Do grego, né? E o presidente do São Paulo deu essa declaração agora à noite, falando da negociação do São Paulo com o grego e se havia algum interesse, se havia alguma negociação do Marinax com o Vasco. Escuta o que ele falou aí. Eu gosto de falar no futebol que tudo que esteja assinado eu anuncio. Então, isso nós temos que aguardar. Mas as conversas são boas. E existe um prazo para vocês definirem isso e uma só uma dúvida. Porque existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm ou lá ou cá? Tem essa eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes, né? Nós somos muito éticos, estamos conversando isso. Já vai fazer quase um ano, né? Quase, ainda temos um tempo. Nós estamos conversando um tempo. Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo. O São Paulo que tem seus desafios, ainda vai apresentar um teste grande. Esse ano, mas o São Paulo está atrás de grandes contratos. É isso aí. Então você vê, precisa vir um presidente de outro clube para dizer que desconhece qualquer negociação do tal do grego com o Vasco, coisa que eu já venho batendo nessa tecla aqui no canal, quem me acompanha há muito tempo. Eu já venho dizendo, não existe conversa do Vasco com o grego. Pode ter havido uma pequena consulta do grego, mas o Vasco não abriu, o Pedrinho não quer vender. Já falei 1000 vezes isso aqui, né? Então o Casares está aí, só está realmente confirmando o que a gente sempre vem falando aqui em relação a uma possível negociação entre o Vasco e o grego, coisa que não existe, né? Coisa que não existe. Bom, na capa do nosso vídeo de hoje, eu coloquei o nosso grande, espertíssimo, habilidoso, né? Assaz, né? Um cara que tem expertise de mercado, o nosso grande Marcelo Santana, que deu uma entrevista, não sei se foi hoje ou se foi ontem, né? Eu separei um trechinho aqui, né? Onde ele fala, que eu coloquei na nossa capa, sobre correções de rota do Vasco da Gama, né? Eu queria colocar aqui na tela para vocês escutarem esse pequeno trecho comigo. Vamos lá, gente. Vamos botar aqui. Vem mais reforço aí? Vai sair gente lá no Vasco? O que você vai fazer? Eu acredito que essa janela ela permite essas correções, tanto de empréstimos de atleta quanto eventuais contratações. E o Vasco tem dialogado com alguns clubes sim para fazer pequenos ajustes dentro do seu elenco. É isso aí, gente. Então você vê, né? Correções de rota. Se precisa corrigir rota, é porque a rota foi mal traçada, foi mal feita. O Vasco está sempre nessa, ou seja, nós viemos de uma janela agora, onde trouxemos aí, entre eles, o Maurício Lemos, que eu acabei de criticar aqui. Trouxemos aí o Lloyd, o Garré, o Nuno, né, o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, outro zagueiro. Nós trouxemos 3 zagueiros. Lemos, Freitas e Oliveira. Se bater no liquidificador, os 3 não dá meio copo. E aí nós precisamos corrigir rota. Quanto dinheiro, quanta
energia, quanta oportunidade a gente perde num trabalho mal feito como esse de scout e contratação do Vasco. E não é de agora. A janela passada também foi assim, quando trouxemos Jean Davi, Maxime Domingues, elogiado pelo nosso presidente Pedrinho. E aí o Marcelo Santana agora diz que essa janela interna permite a gente fazer essas correções. Até quando nós vamos viver de correção, gente? Até quando o Vasco não vai ser assertivo, não vai ser certeiro nas suas contratações? Porque eu penso o seguinte, um clube que não tem dinheiro, um clube que tem recursos escassos, ele tem que ser muito mais assertivo do que o clube que tem muita grana. Nós não temos margem para erro. Nós não podemos errar. E o que mais a gente vê são erros acontecendo, principalmente na questão de contratações. Vocês sabiam que o Vasco criou um departamento chamado Play Care? Play Care em inglês quer dizer cuidar do jogador. É um departamento, meus amigos, para poder facilitar a vida dos reforços que chegam no Vasco da Gama, principalmente os estrangeiros, né? Com negócio de passaporte, moradia, arrumar colégio para os filhos, né? Ou seja, resolver tudo para deixar o jogador com a cabeça voltada apenas para o futebol, né? Então a gente tem duas pessoas lá que cuidam exatamente disso, inclusive o zagueiro uruguaio Maurício Lemos deu uma declaração em relação a isso, aprovando que facilitou muito a minha chegada. O Leandro, que é um dos caras que cuida lá, né, desse departamento de Play Care, foi muito atencioso, né? Ajudou bastante, e eu tenho percebido que ajudou muito mesmo Maurício Lemos, porque até agora ele tem se preocupado com tudo, menos jogar, porque ele não entra em campo. Enfim, temos mais um departamento no Vasco que, para mim, não resolve nada. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos do WhatsApp, né? Se inscreva no Corujão e vire membro para você poder participar das nossas lives de membros e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, obrigado, até a próxima.